No vídeo de hoje não vamos falar sobre política, mas sim de um elemento de dentro da política, o poder. Hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, no protesto aqui, entre políticos, esquerda e direita, essas coisas. Mas a opinião vai ser sobre outra coisa, beleza? Então já se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha e tudo isso, certo? E agora vamos começar o vídeo, beleza? Os fins justificam os meios. Essa frase não é de Nicolau Maquiavel, mas é que melhor lhe representa. Todos nós acreditamos que a política depende inteiramente do povo, mas as coisas não são bem assim. Porque temos sempre um meio de divulgação que interfere nas nossas escolhas, conhecida como mídia, não é? Sempre tem a mídia para interferir ou para nos guiar, para fazer acreditar que uma coisa é certa, sendo que muitas vezes isso não é certo. Alguns chamam de persuasão, mas a gente pode considerar isso como manipulação, né? A mídia botando um dedo em tudo. Isso já não é de hoje, já não é de ontem, já não vai ser de amanhã. Já vem de muito tempo isso. Os meios de comunicação focados em divulgar o trabalho de um político. Pois é, os fins justificam os meios. Isso é muito nítido quando se trata de política. Nicolau Maquiavel, o renomado pensador político do Renascimento, uma vez disse: a política tem uma paixão própria. Ela é como um rio impetuoso que arrasta tudo. Essa afirmação ecoa através dos séculos, revelando uma verdade fundamental sobre o poder na sociedade, pelo menos na nossa atual sociedade. Mesmo escrito há tanto tempo atrás, continua sendo, de certa forma, moderno. A política é o palco onde o poder é disputado e exercido de forma mais evidente. A gente já vê isso todos os dias, principalmente nesses últimos tempos, onde as mídias sociais ficaram mais fortes. É basicamente um jogo de interesses, alianças e rivalidades, onde cada movimento é calculado para alcançar e manter o controle. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás das manobras políticas, examinar as estratégias dos jogadores influentes e refletir sobre o impacto dessas dinâmicas nas sociedades que vivemos. E as consequências podem resultar em uma tirania. Isso já não é de hoje, não é de ontem também. A gente convive com ditadores faz muito tempo. Já convivemos de muito tempo para cá com autoritários e ditadores. Pessoas que acham que o território pertence a elas, nossos direitos pertencem a elas, mas elas estão enganadas. As pessoas por si só devem sim ser livres, mas como diz também Maquiavel, né? Como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Então haverá consequências até mesmo para libertar aqueles que preferem se manter presos. E agora vamos explorar o que realmente significa ter poder e como ele se manifesta em diferentes aspectos de nossas vidas. Tudo na sua vida depende de poder. Tudo, desde o seu nascimento até o dia de sua morte. Todos nós somos influenciados pelo poder todos os dias. Afinal, em uma relação, sempre tem aquele que tem mais poder e o outro menos poder. Em um círculo de amizade, há aquele que há mais poder e outro que há menos poder. Em nossas famílias, há aquele que tem mais poder e menos poder. Primeiramente, como é que poderíamos definir o que é poder? A capacidade de influenciar e controlar os outros e a nós mesmos? Ou a capacidade de manipular as situações a nosso favor? Muitas pessoas acham que poder é aquela coisa fria e distante, que você usa a força para conseguir o que você bem deseja, mas esse não é exatamente o verdadeiro poder. Esse é o poder tirânico, né? O verdadeiro poder se baseia em influenciar e fazer com que as pessoas façam o que você quer e elas acreditando que foi no máximo induzida por você, mas como se elas tivessem escolhido por conta própria. Isso é a melhor definição que podemos ter de poder. O poder em si é uma noção multifacetada e complexa que permeia todos os aspectos da vida humana, desde as interações sociais até as estruturas políticas e econômicas. Em sua essência, o poder pode ser definido como a capacidade de influenciar ou controlar os outros, os recursos ou circunstâncias em um determinado contexto. A capacidade de influência já é uma delas, o controle de recursos já é outro. A autoridade e legitimidade, ou seja, na sala do seu nascimento, a autoridade máxima ali, naquele momento, é provavelmente o médico ou a parteira. Se pudermos resumir,
O poder é uma força central nas relações humanas e na organização da sociedade, moldando como as pessoas interagem, tomam decisões e buscam seus interesses. Entender suas nuances e implicações é essencial para a análise profunda das dinâmicas sociais, políticas e econômicas, e não é de hoje. A economia funciona à base do poder. Um país é mais rico que o outro por causa do poder. O poder, se pudermos discutir aqui o que é mais importante, poder ou dinheiro, é uma discussão bem longa, porque ambos andam lado a lado. Para você conseguir dinheiro, você precisa ter poder. É uma necessidade, né? Mas para obter poder, você precisa gastar dinheiro. E isso é uma coisa meio óbvia, né? Afinal, uma tem a ver com recursos e o outro com influência. E quando se tem os dois, meu amigo, você tem o paraíso em suas mãos. Você terá um certo controle sobre as pessoas. E você terá um controle sobre si mesmo, sobre a sua liberdade. É sobre isso que realmente se trata o poder. Quando você dá duas opções para as pessoas, elas têm a ilusão de ter escolha, mas na verdade elas só têm essas escolhas. Exatamente, entre Lula ou Bolsonaro. Bom, você tem duas escolhas, sim, você pode escolher entre um ou entre outro, mas uma terceira opção sempre vai ser uma ruim, porque acreditamos que essas duas opções são as melhores e únicas viáveis. Como disse um poeta, a democracia é um pouco complicada, né? Porque as eleições dependem da maioria, e a maioria é formada por idiotas. É uma situação que somos forçados a aceitar. Uma minoria que vai ter que pagar pelo voto da maioria. As consequências são imediatas. Primeiro começa muitas das vezes, com propostas populistas e bem fáceis, até dão certo no começo, mas é com o passar do tempo que veremos a efetividade disso. Se valeu ou não a pena ter arriscado nesse candidato ou nessa pessoa. Não é de hoje que o poder representa grandeza na sociedade, mas é de hoje que os políticos têm tantos recursos para controlar as pessoas. E a pior coisa é que estamos aceitando isso calados. Mas nós não somos diferentes, não podemos julgar os políticos porque também somos assim. A sensação de não ter nenhum poder sobre as pessoas e acontecimentos é, em geral, insuportável. Quando nos sentimos impotentes, ficamos infelizes. Todos querem mais e mais. No mundo atual, entretanto, é perigoso parecer ter muita fome de poder, né? Ser muito premeditado nos seus movimentos para conquistar o poder. Temos de parecer justos e decentes. Claro que a sutilidade é o básico. Agradáveis, porém, também é necessário ter astúcia. Alguns nascem para comandar e outros para ser comandados. Essa é a vida. Sobre essa guerra de esquerda e direita, poderíamos dizer que é dois lados da mesma moeda. E a cara, já conhecemos uma e também já vimos políticos que são duas caras, né? É muito delicada a situação de eleger alguém. Nós escolhemos porque temos a ilusão de escolha, mas no final das contas, nós teremos que fazer por nós, o povo. O povo faz pelo povo, enquanto os políticos acreditam que facilitam para o povo. Mas já vimos na história que um estado muito grande geralmente é problema. Não é de hoje e não é de ontem. A história mostrou isso para nós. É muito fácil fazer uma guerra, começar conflitos por causa de política, né? A esquerda contra a direita e a direita contra a esquerda. Mas faz-se a guerra quando se quer. Põe-se o termo quando se pode. Nós começamos a guerra, mas muitas das vezes não sabemos como parar. Esses conflitos não começam em larga escala. Começam dentro de nossas casas, com nossa família, com amigos, com pessoas próximas. E aos poucos isso vai influenciando mais e mais pessoas, até virar um conflito generalizado. Essas bolhas começam a criar mais microbolhas e começam a se dividir mais e mais. E um povo dividido é um povo mais fraco, pronto para os políticos fazerem o que bem entenderem conosco. Pois é, na medida que o soberano legítimo tem menos necessidade de ofender seus súditos, é natural que seja este mais querido. E se não tem defeitos extraordinários que o tornem odiado, é natural que o povo lhe queira bem. Também foi dito por Maquiavel essa frase. Aquele que é eleito pelo povo deve se manter amigo dele. A desinformação e manipulação da mídia criam narrativas disseminando desinformação ou contando de uma forma que favoreça a um lado ou ao outro. Então, antes da gente sentir raiva por alguém ser de esquerda ou ser de direita, vamos entender o porquê.
Porque tem aquele ditado, né, porque como disse um certo ex-presidente uma vez, quem sente fome não pensa com a cabeça. O que ele quer dizer com isso? Que quem tá com fome não quer saber se sobre outras coisas, a não ser se vai comer hoje. Eles se utilizam da desinformação e manipulação da mídia para criar narrativas que favorecem aos seus pontos e desfavorecem ao adversário. É sempre a fim de mudar a percepção pública e garantir um apoio contínuo. Eles são inteligentes, não tem como negar isso. Afinal, são tirânicos. E esses tirânicos geralmente se utilizam da retórica populista, culpando sempre o grupo privilegiado ou estrangeiro por problemas econômicos e sociais em que não faz nem sentido culpar eles, enquanto oferecem soluções sempre muito simples. Ah, e as coisas são tão fáceis. Como é que resolve a inflação? Ah, é só imprimir mais dinheiro. São sempre coisas assim, que na teoria é simples, mas na prática sabemos que são ineficazes. Eles não abordam as reais causas dos problemas. São sempre coisas que eles querem mexer, buscam sempre achar um culpado em que vai beneficiar as narrativas que eles criam. O que a gente viu até agora é que é muito fácil persuadir as pessoas, mas a dificuldade deles é em manter as pessoas persuadidas. É muito mais fácil fazer promessas fáceis antes das eleições. Afinal, quando ele vai estar lá, ele já não tem mais o que fazer. É muito trabalho para tirar e ele não vai querer sair. Como muitos dizem por aí, não é? Dê poder ao homem e descobrirás quem ele realmente é. As manobras mais comuns que quem tem poder geralmente vai se utilizar é o controle da mídia. Afinal, se ele pode manipular ou controlar a mídia, vai ser uma estratégia poderosa para mudar a percepção da política, mudar a percepção pública e suprimir críticas ao governo, né? Afinal, se você criticar, você provavelmente vai ser censurado. Como diz o Capitão Nascimento, né? Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Quando o povo quer o impossível, somente os mentirosos conseguem agradá-los. Toda promessa de coisas fáceis que fizerem a você, lembre-se disso. Nada nessa vida é fácil. Nós iremos mudar o Brasil, não eles. Eles vão apenas facilitar o caminho para isso. Depende muito mais de nós do que deles. Um povo nunca deve temer o governo, mas sim que o governo tema o povo. Lembre-se disso nas próximas eleições. Se existe um presidente que é capaz de reunir as pessoas novamente, então, ainda assim, existe uma esperança. Depende também de nós. E que Deus abençoe o nosso país.